Então, estamos retroagindo um pouco no tempo, arriscando um pouco, né, olhar para trás para ver se a gente pegar outro óculos, que eu estou com um óculos novo aqui. Pronto. O textinho hoje aqui que a gente distribuiu para convidar mencionou a frenologia, né? Estudo da mente. Frenos, parece que da palavra grega, aprendi agora, não sabia, né? Frenologia, estudo da mente. É muito amaldiçoada a frenologia, né? É muito amaldiçoada, que foi mal usada também para classificar as pessoas. Botei num grupo lá, disseram, poxa, isso aí é pura racismo, né? Para classificar negros, pobres. A ciência, às vezes, ela é mal empregada, aí o cara culpa a ciência, não quem usou errado, né? Igual o capitalismo. Vai criticar justamente o dinheiro, né? Como é que pode criticar a capacidade humana de você fazer negócios sem ter que levar o boi, né? Não precisa levar o boi lá no supermercado, nem para a China, você transita com ele em papéis, né? As invenções humanas, elas são mal utilizadas e culpa a invenção e não quem empregou o mal empregado, né? Igual o feminismo atual, né? A mulher poder trabalhar, eu via professoras, quando eu era criança, dando aula, né? Via as mulheres nas farmácias, tinha as costureiras, tinha... Em todos os lugares tinha mulheres trabalhando. Trabalhavam como trabalhavam os homens, né? Minha mãe trabalhou muito quando meu pai foi à falência, mas empregaram errado, que desviaram o conceito de feminismo, como assim, a mulher pode trabalhar porque é um ser inteligente e muito ajuda, transformaram isso no inferno, né? Vingança, etc. Então, a ideia é boa, mas o mau emprego dela. Se a gente pega, então, aqui a frenologia, um pequeno áudio aqui, ó. Vamos mergulhar no mistério da frenologia, desvendar os mitos e controvérsias sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo ao canal Village Mendel. Eu sou o professor Thiago Mendes e se você quer aprender e descobrir coisas interessantes sobre o universo, este é seu canal. A frenologia foi uma teoria que foi desenvolvida entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Segundo essa teoria, o formato do crânio de uma pessoa revelava a personalidade, assim como suas aptidões intelectuais. Os frenologistas defendiam que diferentes áreas do cérebro estavam associadas a traços de personalidades bem específicos, identificados pelas famosas protuberâncias no crânio. A frenologia foi desenvolvida principalmente por Franz Joseph Gall, um médico austríaco, e o seu colaborador, também médico, só que alemão, Johann Spurheim. A frenologia se tornou uma febre mundial, e os frenologistas percorriam países em busca de crânios para analisá-los. Porém, será que as conclusões eram realmente baseadas e embasadas na ciência? Ou será que eles caíram no terreno dos mitos e dos estereótipos? A verdade é que a frenologia enfrentou uma série de críticas contundentes. Muitos questionavam a sua falta de fundamentação científica. Mas se na Hoje nós vamos mergulhar no mistério da frenologia e apontavam que as protuberâncias estereótipos. A verdade é que a frenologia enfrentou uma série de críticas contundentes. Muitos questionavam a sua falta de fundamentação científica. o cara está criticando o que está inventando, né? Ele não voltou no tempo, tá vendo? Para ele fazer essa crítica, ele tinha que voltar no tempo, e lá no início, porque era quando estava inventando a ciência do cérebro e da mente, né? Tentando inventar. Vamos falar hoje, a frenologia. A frenologia não tem fundamentação científica,
revela a burrice do comentador, vamos dizer logo assim, né? Ele está criticando com o comentário de agora. Lá naquele início, o Gal tentou fazer aquilo que ainda hoje faz, que é tentar mapear o cérebro humano através das imagens, né? Boa noite, Ricardo. Eles pensam hoje que através das imagens do cérebro, isso melhorou. Tá? É engano dizer que hoje a ciência é muito melhor do que a frenologia. Nós estamos descobrindo aqui que a ciência não sabe como é que o ser humano aprende a falar. Tá? Estou tentando localizar se houve alguma modificação genética, né? Que a criança nasce com cérebro de geleia agora, não tem mais as sinapses, não consegue ligar a experiência que está vivendo com as imagens ao ponto de falar palavras, situar-se na realidade, saber onde está, né? Então, como seres humanos completamente perdidos, não só aqueles que não têm linguagem. Esses também extremamente inteligentes, completamente perdidos também, e a cronologia, então, não mudou, né? Está criticando assim, a frenologia não tem base científica, mas estava inventando essa base. É o surgimento, que depois virou o que tem hoje, que continua a frenologia, né? E apontavam que as protuberâncias no crânio não poderiam ser tão reveladoras quanto se acreditava. O desafio era separar o que era verdadeiro do que era mito. Infelizmente, a frenologia foi usada para justificar preconceitos e discriminação racial. Frenologistas sustentavam que certas raças eram superiores a outras com base nas protuberâncias do crânio, promovendo ideias perigosas e infundadas, que acabaram. Aqui é malvado, é maldade, né? Botou um cara com cabeção, tá vendo? Você quer fazer uma coisa tendenciosa, poxa, né? A mulher com um rostinho fininho, um cara com cabeção, e a diferença, quer dizer, Acabaram servindo de pano de fundo para o racismo, assim como outras pseudociências, como por exemplo a eugenia. Mas com o avanço da ciência e da psicologia, a frenologia foi gradualmente caindo em desuso. No entanto, seu legado nos ensina importantes lições sobre a importância de uma ciência sólida e ética. É essencial refletir sobre o passado e aprender com nossos erros. A frenologia nos mostra que mesmo teorias bem intencionadas podem cair em armadilhas bem perigosas quando não baseadas em evidências sólidas. agora melhorou um pouco o comentário, né? Tá? Tinha boa intenção e estava começando, né? Hoje em dia, a frenologia é rejeitada pela comunidade científica. Devido à falta de evidências sólidas, ela é considerada uma pseudociência. Vale destacar que a psicologia moderna utiliza métodos científicos rigorosos e avançados. Método científico, rigoroso, avançado, né? No entanto, se uma parte do cérebro sofre uma lesão, eles não conseguem explicar por que que um fonoaudiólogo ou alguém faz aquela outra parte que não conseguia fazer nada, aprender de novo a movimentar o braço, né? Você teve uma lesão no corpo, você anda assim, né? Todo torto. Aí você vai, reaprende a andar com treinamento em outros neurônios que estavam dormindo, né? Esperando ser utilizado, né? Então, como é que a ciência vai explicar que tem uma área, então, que já está sabendo andar, piscar o olho, se alimentar e conhece o gosto das coisas, de repente perdeu tudo isso, aí resgata através de outros neurônios. Para compreender a complexidade da mente humana. Somente com a ciência sólida podemos desvendar os verdadeiros enigmas da mente e também do comportamento. E assim concluímos nossa jornada pelo enigma da frenologia. Espero que tenham apreciado esse mergulho na história da psicologia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para. Então, ele falou aqui de mergulhar no universo da psicologia, né? Retroagindo, boa noite, André, retroagindo ao momento em que começou a frenologia, né? Nós estamos, né,
justamente aqui, voltando lá em 1814, quando começou essa invenção, né? Os frenólogos, e ao comentário que eu fiz rapidamente por minha conta, mas quem sou eu para inventar isso? Só estou dizendo o que eu li, né? No contexto da frenologia, citando Mesmer, Spurzheim, Gall e outros, Edgar Allan Poe, na obra dele ele cita, tá? De vez em quando ele bota o nome de Gall lá, de Spurzheim. Ele é um crítico, né? Edgar Allan Poe usou da literatura para fazer um certo escárnio a esses autores que advogavam ser tratamento psíquico aquilo, né? Então aqui a gente já vê o primeiro embate, quer dizer, como escritor literário, ele vê o engasgo da medicina com a mente humana, tentando mapear o cérebro pelo lado da ciência, né? Não é inútil, tá? A gente está falando aqui de duas coisas diferentes. Primeiro, o Edgar Allan Poe estava extremamente lúcido, bem, escrevendo otimamente bem, bebia muita cachaça, tinha lá os problemas emocionais dele, mas o Machado de Assis diz, o maior escritor da América, hein? E quem fala é o Machado, né? Tá? Então, um homem que era o maior escritor da América, super inteligente com a linguagem, ele também tinha medo de ser julgado doente mental, né? Por aqueles outros que, no entanto, eram necessários, porque eles estavam descobrindo ainda uma coisa que hoje os terapeutas de reabilitação, né, como já foi dito antes, eles estão usando algumas coisas do cérebro, né, para retreinar quem sofreu algum acidente. Então, naquele contexto, a gente vê assim, agora aqui podia dizer assim, então ninguém precisa, aí eu botei aqui embaixo, né? Quem é que precisa de psicologia? Ah, vai ter gente que precisa, né? Até o Adelma aqui foi durante um monte de tempo, né? Sem precisar. Mas foi bom ter ido, que eu aprendi muita coisa. Então, como o Freud fez lá o Totem e Tabu, no final, aborrecida, tirou o livro na mesa, falou assim, como é que eu passei 2 anos estudando essa merda toda, né? Mas fez um bom dever de casa, tá? É igual quando você faz um trabalho de biologia no ensino médio, você é um ótimo aluno, tira 10, depois vai trabalhar na Caixa Econômica Federal, não precisa nunca daquilo. Mas lá na frente é útil, né? Quando você vai ler um artigo, você conhece biologia. Pode ler um artigo, né? Que fala de biologia, matemática. Esses saberes básicos parecem inúteis, mas depois, na frente, você vê assim, poxa, está sendo tão importante, né? Conhecimento geral. Poe tinha consciência de que a psicologia humana se encontra na linguagem. Alguns escritores literários, dentre eles Dostoiévski, que a gente vai começar a estudar, e Machado de Assis, tentaram desenvolver sistema de psicologia humana por meio da literatura, pois é muito mais fácil mostrar por meio da literatura do que de modo conceitual, tá vendo? Muito mais fácil você mostrar na literatura do que lá na medicina, com os conceitos de fenologia, de todos os conceitos, né? Ela foi criando. O conceito também é um julgamento, né? Então, quando você mostra a novela, você mostra muito mais material do que se for escrever um artigo sobre aquilo. Mostrar um ato por causar muito mais impacto tem valor muito superior do que a definição desse ato, né? Há, no entanto, no ato de mostrar, uma intenção do autor também, porque quando ele mostra, já não é mais aquele ato em si. O mostrar é seletivo, né? Você vai escolher o que vai narrar ou vai usar suas opiniões psicológicas e pessoais, né? Aí se encontra a psicologia do autor. O próprio autor é habilidoso psicologicamente e com a sua psicologia ele promove o narcisismo dele, né? O narcisismo do autor. Promoveu-se. É nessa faixa do narcisismo do autor que está entrando o atual feminismo político, né? O narcisismo do feminismo, em que a autora entra com seu recorte ideológico pessoal, tá? Em muitos casos, tentando descaracterizar aqueles autores antigos, né, que mostravam a mulher como megera, né, louca, manipuladora, os quais
Então, a gente vê toda hora na televisão essas novelas, os quais passam a ser vistos como misóginos, machistas que denegriam a imagem da mulher. O propósito é realçar a imagem da mulher como imagem imaculada, a Virgem Maria, engravidou de Deus. Então, a propaganda do novo livro traz uma nova compreensão de Machado, conhecido como autor psicológico, sem que soubessem que na psicologia literária dele havia uns conceitos iguais aos de Freud. Machado mostra conceituando. Aqui, continuando, né? Boa noite, Juliana. Quem necessita do psicólogo, né? Quem é a pessoa que precisa procurar a psicologia? É preciso saber também, né? Por que surgiram os fenólogos? Minha pobre filhinha, no abandono, vai ficar com a tal carência afetiva. Logo terá que ir ao psicanalista para desenvolver o vocabulário no divã. Tá vendo como a Lígia é esperta aqui, como se fosse de Allan Poe? E você tomou prejuízo trabalhando de Uber, recebendo só elogio como pagamento? Foi enganado um tempão, né? Precisa ir ao psicólogo? Tá? Tem que ir ao analista para saber que a vida é a arte do engano, né? E do desengano. Quem necessita desenvolver vocabulário no divã? Eis essas e outras questões estão em debate. Psicologia é ser agradável? É ser gentil? Ou será que a psicologia é ser macho, corajoso, com os recursos que tem, né? E ter a coragem de enfrentar a realidade, o mundo real, os desafios da vida, a vida com todas as suas armadilhas, e conseguir, sendo honesto e trabalhador, se impor e ser vitorioso. Publicar é atravessar o Rubicon. Quando publica escancarado, disfarçando, é também um gesto de coragem, mas ainda sabendo que não será compreendido. E se arriscando a dizer que será compreendido em 2222, tá? É como aqueles filmes que você vê várias vezes e não entende, né? A gente vai começar, então, uma investigação em Dostoiévski, que tínhamos alertado aqui, né? Lembrado desse detalhe. É uma leitura extensa, então vamos tentar, se não conseguir, a gente interrompe, porque é bastante volumosa, vai depender também da colaboração do interessado em estudar, né? Ele não vai poder ler todos aqueles calhamaços aqui de 1000 páginas, né? Mas interessa pegar o início, os 4 primeiros livros, que parece que teve uma ruptura no projeto de Dostoiévski, que ele estava tentando introduzir uma ciência, tá? Ele vai falar melhor isso no livro A Senhoria. Os 2 primeiros, ele começa com a gente pobre, né? O duplo introduz uma confusão interna enorme, gigante. Assim, o que eu posso ou não posso fazer no mundo, né? O medo que eu tenho da realidade, de mim mesmo, do meu chefe. Por que o Goliadiquim viu lá o gerente interessado em bem casar a filha dele? Ele promoveu alguém, né, para receber melhor e tal, e assim a filha dele já tinha um marido mais rico, né, bem socialmente. O Dostoiévski vai vendo toda a trapaça social, convertendo ela em literatura, e desse modo ele criou, assim, junto com Edgar Allan Poe, né? Só que o Dostoiévski ele foi mais familiar e mais social, assim. Ele não fez igual a Edgar Allan Poe, né? Que transformou tudo em bem psicológico o Poe, mas levando para um lado do extraordinário, né? Parece que não é real, né? Em Poe, né? Ele aumenta demais, aí perde um pouco a realidade. Minha estimada Bárbara Alex, esse livro, Gente Pobre, é o do início ao fim, a data aqui em cima, tá? Ele vai até outubro desse ano aqui, começa em abril. Troca de cartas de Bárbara com o Alexeyev. Minha querida Bárbara, ontem fui feliz, excessivamente feliz, como não se pode ser mais. Até que, enfim, uma vez na vida, você, sempre tão inacessível, satisfez os meus desejos. Eram cerca de 8 horas, já quase noite, quando acordei da soneca que costumo dormir todos os dias depois do trabalho. Chegou do trabalho e tirou uma sonequinha.
Acendi a luz e tinha já os papéis em ordem, faltando-me apenas aguçar a pena, quando de súbito levantei. Aqui está dizendo então o seguinte, né? Que ele é escritor, né? Chegou cansado do trabalho e escreve à noite, tá? Aí ele dormiu um pouquinho. O Machado fazia isso, né? Trabalhava de dia e escrevia à noite. Freud era outro, escrevia de madrugada. Quando de súbito levantei casualmente os olhos, deparou-se-me um espetáculo extraordinário, que me fez pular o coração. De certo adivinhou já do que se trata, compreendeu o motivo do meu alvoroço. É que vi uma pontinha da cortina de sua janela presa a um vaso de balsamina, exatamente como já por várias vezes lhe lembrei fazer. Então é um sinal que estava combinado, né? Pareceu-me vislumbrar o seu querido rosto através da janela, que me contemplava da penumbra do seu quarto e que também pensava em mim, tá? E que pena eu tive de não poder distinguir bem essa face aveludada, minha querida. Antes, então, eu via bem, mas os anos não perdoam, meu amor. Agora, por vezes, como me bailam na minha frente os objetos, se trabalhar um bocadito de noite, se escrever alguma coisa, no dia seguinte, quando me levanto, tenho os olhos vermelhos e chorosos. Boa noite, Ellen. Chegou no início. Começamos agora aqui a leitura do Gente Pobre, tá? É um livro muito interessante, né? Daqui a pouco você vai acompanhando, a gente vai ver. Então, é um escritor, né? O Dostoiévski se apresenta como escritor que trabalha de dia e à noite, quando ele vai escrever, ele está cansado, as vistas doem, aquele negócio que a gente sente quando tem que trabalhar de dia e estudar de noite, né? Então, ele tinha alguém que ele criou como personagem para justamente criar essa alternativa de ficar trocando cartas, tá? Que vai falar de muita intimidade, né? Agora, por vezes, como que bailo na minha frente os objetos. Se trabalhar um bocadito de noite, se escrever qualquer coisa, tá? Ó. Gente Pobre é o primeiro livro dele, né? No dia seguinte, quando me levanto, tenho os olhos vermelhos e chorosos. Até sinto vergonha de aparecer assim diante de estranhos. Mas, em espírito, eu via perfeitamente o seu amável e afetuoso sorriso. E no meu coração senti o mesmo que quando a beijei pela primeira vez, querida Bárbara. Eles combinaram um sinal, né? Era deixar a pontinha da cortina para ele falar com ela, que a namorada dele, então, né, quando beijou a primeira vez, ele se lembra e tal. Lembra-se, meu anjo, parece-me estar a vê-la, neste momento, ameaçar-me com o dedo. Olha o que você está falando aí, hein? Não será verdade, minha mazinha? Na próxima carta, quero que me diga pormenorizadamente se acertei nas minhas conjecturas. Mas que me diz da minha ideia acerca da cortina, Bárbara? Magnífica, não lhe parece? Então a cortina é assim, deixar entreaberta para ver assim, é a hora que eu vou mostrar o rostinho, né? A ideia que ele teve da cortina. Sempre que me sente para escrever, ou me deleite, ou me levante, poderei assim saber se ainda me traz no pensamento e se lembra de mim, e também se está boa e bem disposta. Quando baixar a cortina, isso quererá dizer que são horas de eu, Makar Alexeyevich, me deitar. E se a erguer, significará que me dá os boas noites e me pergunta se dormi bem, informando-me ao mesmo tempo de que, graças a Deus, se encontro de saúde e muito contente. Como vê, este engenhoso plano é de grande vantagem, tá? Um plano engenhoso, né? Uma maneira de namorar pela janela. E poupa-me muitas cartas. Fui eu o inventor desta ideia tão sutil. Ainda será capaz de negar que sou dotado de prodigiosa imaginação? Devo dizer-lhe, querida, que, contra o que esperava, dormi a última noite de um sono, o que deveras me alegra, pois, como sabe, agora moro noutra casa, e quando se muda de cama, geralmente nas primeiras noites dorme-se mal. Mas, pelo que vejo, nem sempre assim acontece. Levantei-me muito cedo a transbordar de alegria e de amor, como tudo me parecia belo àquela hora, meu anjo. Quando abri a janela, o sol resplandecente entrou a jorros no meu quarto, o canto das avezinhas deliciou-me o ouvido, das pequenas aves, né?
e aspirei a atmosfera saturada de perfumes de primavera. Hoje, essa janela assim que você bota a cortina, com o WhatsApp, as mensagens privadas, você, né, vai vendo tudo e mostrando o que quiser e o que não quiser, né? Naquele tempo era 1848, que é isso aqui, né? O sinalzinho era assim, bem insinuante. Numa palavra, toda a natureza parecia despertar para a nova vida. Tudo se mostrava de harmonia com a minha boa disposição, belo e primaveril. Além disso, imaginava que o dia me correria admiravelmente, mas todos os meus pensamentos se dirigiam para você, minha querida. Sem dúvida, pensei, todos aqueles que levam uma vida de trabalho e sofrimento podem, com razão, invejar as avezinhas do céu, que não conhecem nada disso. Ele faz a associação aqui da mulher com uma avezinha do céu, né? Devido a, enfim, e todos os meus pensamentos eram mais ou menos neste teor. Quer dizer, ocupei o espírito com comparações fantásticas. Tenho aqui um livrito onde estes pensamentos se encontram amplamente expressos. Diz, por exemplo, que há mesmo muitas espécies de sonhos, querida Bárbara. Mal chega a primavera, os nossos pensamentos tornam-se agradáveis, espirituais e fantásticos, como a bela estação. E os sonhos são ternos, tudo é calor e rosas. É por isso que eu escrevi estas coisas, se bem que, na sua maior parte, fui buscá-las ao livro de que lhe falei. Nele, o autor exprime, mas em verso, este mesmo desejo e vai dizer, ó, quem me dera ser pássaro, ave de rapina. E assim ele ia pegar a avezinha, né? Tá? Tem uma avezinha aqui, que ele tem interesse nela, se ele fosse uma ave de rapina. Aqui é a malandragem do Dostoiévski, então, né? Interessante que ele fala que foi buscar em outros autores, né? Tá? Hoje chama tudo isso aqui de intertextualidade, o Machado chamava de emulação, mas você vai lendo outros e aprendendo a aplicar a sua própria malandragem, né? Tem ainda muitos outros pensamentos, porém deixemos isso. Mas diga-me, meu amor, aonde foi esta manhã, muito cedo, antes de eu sair para o trabalho? A Bárbara, já você saía do quarto e atravessava o pátio, toda lampeira, tal como o pardal na primavera, quando deixa o ninho. Que grande alegria senti ao vê-la, querida Bárbara. Querida Bárbara, não se deixe dominar pela tristeza. As lágrimas nada remediam. Acredite, sei-o por experiência própria. Agora levo uma vida mais alegre e distraída, por isso parece melhor de saúde. Ah, já me esquecia. E a nossa boa Fedora? Então tem uma intermediária que vão aparecer as intermediárias, tá? A Fedora e a Teresa. A Teresa é quem leva as cartinhas. E a Fedora vai falar aqui. Que coração de ouro. Manda-me dizer que agora vive consigo e que se dão muito bem. Então ela tem uma companhia. Fedora. Bem sei que a pobre é um pouco resmungona, mas não se importe, Bárbara. Ao fim e ao cabo, é uma excelente alma. Deus seja louvado. Já me referi nas minhas cartas a nossa Teresa. É também uma boa criatura e muito fiel. O que passei por causa da nossa correspondência. Vi-me e desejei-me para descobrir forma de a fazer chegar ao seu destino. Felizmente, Deus mandou-nos a Teresa, tá? Então, ele passou dificuldade com a correspondência, aí tem agora a Teresa, leva uma cartinha lá para a Bárbara. Beleza, obrigado. É uma bondosa moça, honesta e de bom gênio, mas a nossa patroa não tem piedade dela, tratando-a como uma escrava. A pobre trabalha demais. Deve dar alguma coisinha a Teresa para ela fazer o favor a ele, né? Mas a que espécie de alojamento vim eu dar, Bárbara? Que ideia faz do meu quarto? Como sabe, dantes eu vivia completamente só, tão só que o simples esvoaçar de uma mosca não me passava despercebido. Todavia, agora tudo é barulho e bulício à minha volta. Vou descrever-lhe a planta da casa em que vivo. Imagine um comprido corredor, quase escuro e muito imundo. À direita fica uma parede de resguardo e à esquerda há uma série de portas, correspondentes, cada uma delas, a um quarto, que ostenta um número como nos hotéis.
Estes compartimentos são habitados por diferentes pessoas, por uma, duas ou três, conforme o caso. Então, uma espécie de uma pensão, né, que aluga quartos, ele vai usar muitos na obra dele, Dostoiévski, né? Sempre tem, viu? Os demônios, né, lá na frente. É uma senhora que é dona de uma pensão, né? O que, porém, aqui não existe ordem. Pode dizer-se que o edifício é uma perfeita arca de Noé. Tá vendo? Não, quer dizer, tem todo tipo de animal ali, né? Não obstante, a maior parte dos inquilinos são boas pessoas, educadas e até cultas. Entre outros, mora aqui um funcionário muito erudito que tanto pode falar de Homero como de qualquer outro autor. Numa palavra, conhece de tudo, pois é dotado do verdadeiro talento. Só faltou dizer, sou eu, né? Eu gosto de ler Homero, mas é alguém que mora aqui. Vivem também aqui dois oficiais reformados, que passam o tempo a jogar as cartas, um marinheiro e um professor de inglês. Mas, para a distrair um pouco, na próxima carta vou descrever-lhe estas pessoas, contando-lhes pormenorizadamente a vida de cada uma delas. Quanto a nossa patroa, é uma velha baixinha, então a dona da pensão, né, a patroa. Uma velha baixinha muito suja, que passa o dia a passear de um lado para o outro, sempre de chinelos e de bata, e insultando constantemente a pobre Teresa. Eu moro na cozinha, ou melhor, dizendo, num pequeno quarto que faz parte da cozinha. Esta é muito espaçosa, muito limpa, com muita luz, constitui um esplêndido compartimento com 3 janelas. Então, a cozinha parece ser o lugar de reunião quando eles vão se encontrar. Ele vai dizer aqui, um lugar grande, com 3 janelas. Paralelo à parede exterior, existe um tabique que a divide, formando assim uma espécie de recantozinho, como que um quarto supranumerário, que é o meu quarto. Então, ele tem um cubículo, né, que seria a despensa, né? As antigas dispensas ao lado da cozinha, aproveitou e alugou também. Tudo neste quarto é confortável e cômodo, e até dispõe de uma janela. É este o meu cantinho. Não vá, porém, ele se faz bem miserável, né? Não vá, porém, pensar, minha querida, que nas minhas palavras há qualquer intenção reservada. Viver na cozinha significa simplesmente que habito por detrás da parede divisória existente neste compartimento, quase sem companhia, e que passo o tempo em paz, ocupado com ninharias. O mobiliário do meu aposento compõe-se de uma cama, uma mesa, uma cômoda e duas cadeiras. Duas, note bem. Também pendurei na parede uma imagem piedosa. Podem, é certo, existir no mundo quartos melhores do que o meu, mesmo muito melhores, mas o principal é o conforto. Se coloquei aqui todas estas noites, foi unicamente para conseguir o conforto. Não julgue que tive outro fim em vista. E como a sua janela fica bem de frente da minha e o pátio que nos separa é muito estreito, eu daqui vejo-a passar. Assim, este miserável poderá levar uma vida mais feliz e, ao mesmo tempo, mais econômica. O quarto mais pequeno desta casa, incluindo a comida, custa 35 rublos por mês, mais do que as minhas posses. O meu cantinho, pelo contrário, custa apenas 24. Então, economiza 11 rublos. Dantes pagava cerca de 30, e por isso tinha de renunciar a muitas coisas. Só raramente tomava o chá, e nunca pude conceder-me o prazer daquela bebida de açúcar como agora. Seja como for, eu não gosto de passar sem o chá, porque os inquilinos são todos pessoas remediadas, e o fato de o não tomar envergonha-me. Quando ele mudou para um quarto mais barato, ele pode tomar chá na cozinha com os demais, né? Devo dizer, Bárbara, que o uso desta bebida nesta casa faz parte do bom tom. Se assim não fosse, não me importaria absolutamente nada, pois não sou homem muito dado a prazeres. É necessário, além disso, contar com despesas extraordinárias, pois está-se sempre a precisar de alguma coisa, um par de botas, um corte de fazenda. Então, ele faz aí o jogo social, né? Morando pior, sobrando dinheiro para ter amigos, que assim ele precisando de alguma coisa, ele tem que andar. Somando todas essas despesas, com quem se fica? É claro, gasto quanto ganho, mas não me queixo. Pelo contrário, estou muito satisfeito. Governo-me com o que tenho. Ele vai insistir nisso, tá? Eu vivo das minhas economias. Há já muitos anos que sigo esta norma. O que vale é, de vez em quando, recebemos algumas gratificações. Bom, adeus, minha querida. Comprei duas penas e 2 vasos, um de
balsamina e outro de gerânios, para lhe oferecer. Preferia, talvez, não sei se as palavras estão erradas aqui, recedo ou não sei. Bastará dizer-me a sua carta, que logo ela lhe aparecerá aí. Mas escreva-me o mais minuciosamente possível, tá? Além disso, espero, meu amor, que não lhe dê cuidado à minha vida, nem o fato de ter alugado este quarto tão pequenino. Ele sempre vai dizer assim, não se preocupe comigo, tá? Não perca tempo comigo, né? Foi a comodidade que me seduziu, unicamente o conforto que ele me oferece, o quartinho me oferece, que me levou a esta resolução. Mas devo confessar-lhe, minha amiguinha, que, sob o aspecto, minha pombinha, minha amiguinha, minha passarinha, né, como ele disse lá em cima, é um caso dele, tá? Mas devo confessar-lhe, minha amiguinha, que sob o aspecto financeiro também fiquei a lucrar e já tenho algumas economias. É verdade, vou amealhando qualquer coisa. Não me julgue um pobrezinho a quem uma mosca seria capaz de derrubar com as asas. Não, meu amor, não sou tão insignificante. O meu caráter é o de um homem de consciência tranquila, possuidor desta retidão que é dada pelo sentimento do próprio decoro. Nesse contexto, nós estamos falando né, da frenologia, é que ele coloca sempre assim, eu dou conta de mim, né? Não precisa de ninguém que cuide de mim. Adeus, meu anjo, já enchi duas folhas e são hora de trabalhar. Beijo, seus dedos. Então ele mandou a primeira carta. Makar Dievushkin, né? Ele tem um nome lá em cima, aqui aparece outro nome. Makar Dievushkin. Depois de terminar, uma coisa lhe peço especialmente, que em resposta a esta carta me escreva uma carta o mais extensa possível. Junto envio-lhe um cartuchinho de bombons. Coma-os, que lhe farão bem. E, por amor de Deus, não se preocupe comigo, nem fique zangada. Uma vez mais, adeus, minha querida. Tem uma hora que ela vai escrever uma carta gigante, né? Ele vai fazer o papel de mulher, escrevendo a outra carta, né? Onde ela vai narrar a infância, igual a Lígia fez lá com a menininha lá, a Virgínia. Então, o autor se desdobra em dois, tá? E faz o personagem e faz a mulher, né? É o mesmo homem escrevendo, claro, né? E nesse desdobramento em dois, ele vai construir uma história. Nós estamos aqui trabalhando no contexto da perda da imagem, né? Ou da conquista da imagem na infância e possível perda no futuro, né? De acordo com as manobras. Lá no Chamiço, para ficar rico e se aproximar de uma moça que ele queria, né? O que ele fez? Vendeu a sombra, né? 1814. Em 1913, justamente 100 anos depois, aqui é o Balduin, né? Querendo uma condessa e não aquela namoradinha que se oferecia a ele, querendo uma mais elegante, mais inteligente da sociedade, e ela querendo ele por ser um bom esgrimista, bonito, jovem, mas não tinha posses, né? Um instante de mágica assim ele consegue ficar milionário vendendo a imagem. Mas não vai interessar a ela ter esse milionário que bom esgrimista, quando ela vê que ele tinha feito alguma coisa desagradável, né? Que metáfora vendeu a imagem. Então, nós, seres humanos, estamos o tempo todo nesse dilema. Você, para conseguir algo, você aceita uma oferta, né? A gente se vende por dinheiro, por intenções, desejos, né? De viajar de avião, de ficar rico, de ter diploma, vai embora. Essa é a vida do ser humano, né? Então, nós estamos no início aqui numa relação do Makar com a Bárbara, né? E a intenção do autor de, por debaixo dos panos do texto, ele se mostrar como escritor, né? O Dostoiévski já tinha nascido com a intenção, né, de ser um grande escritor, tá? Um dia que ele chegou cansado, ele não conseguia escrever, dormiu, pegou no sono, né? Voltando-me para aguçar a pena, ele disse que chegou. Eram cerca de 8 horas, já quase noite, quando acordei da soneca, que costumo tirar todos os dias depois do trabalho, estava escrevendo, caí do cochilo, né?
fala que lê Homero, vai embora. Tá vendo como é que se constrói a psicologia do autor? Ainda acabo por me zangar comigo, sabe? É verdade, Makar Alexievich. Juro-lhe, então era a Bárbara escrevendo, juro-lhe que me custa imenso aceitar os seus presentes. Sei pelo preço que lhe devem ficar e que para nos oferecer, se vê obrigado a impor-se grandes sacrifícios e a privar-se mesmo do necessário. Quantas vezes lhe disse já que não preciso de nada, absolutamente nada, e que não me encontro em condições de corresponder às atenções com que me acumula? Por exemplo, para que me mandou os gerânios? Lá que me tivesse enviado um vasinho de balsamina, ainda vá, mas os gerânios? Ou seja, não gaste com isso, né? Me dê logo o próprio dinheiro, né? Basta então que eu deixe distraidamente escapar uma palavra, como sucedeu com os gerânios, para que o senhor vá imediatamente comprar um vaso? Sutileza, né? Deixou escapar distraidamente uma palavra. Ah, eu adoro o gerânio. Aí ele correu e deu o gerânio para ela. Está envolvido com a mulher, ela fala umas palavras assim, você vai dando as coisas, né? Para conquistar o agrado, né? Qual é o homem que não faz isso? Isso não vai deixar de existir nunca, né? Né, dona Ellen, você está acompanhando? Você não vai dar assim, você faz aquele, né? O sujeito vem lá te oferecendo brindes, cortejando, né? Tô te ouvindo aqui. Mas é isso aí, é um cortejo mesmo, é né? Cortejo é o galanteio, né? Distraidamente, deixou escapar, distraidamente, eu falei a palavra gerânio, ele foi e comprou um vaso de gerânio e me deu. Vai comprar correndo um vaso, você deu uma bronca nele ainda, né? Deve ter sido muito cara essa planta. E que flores maravilhosas. São tão vermelhas e dá tantas. Mas diga-me, onde foi descobrir tão belo exemplar? Pulou à janela, no sítio mais visível, no banquito que há do lado de dentro, hei de colocar também outras flores, mas isso será quando for rica. Fedora, né? Não se canse de gabar o nosso quartinho. Está tão limpo, claro e acolhedor que é um verdadeiro paraíso. Mas por que me mandou os bombons? Ao ler a sua carta, pareceu-me compreender que o senhor não estava lá muito fixo da cabeça. Falava muito em paraíso, primavera, tá? Em doces, perfumes, pipilar de passarinho. Pensei comigo próprio, confesso, que o senhor me ia dedicar uma poesia e que só faltava um verso da sua carta, Makar Alexievich. Os sentimentos nela expressos são muito ternos e as ideias cor-de-rosa. Todavia, quanto à cortina, nem nela pensei. Naturalmente, essa pontinha de que fala ficou presa a algum. Então, ela disse que não está correspondendo muito ao pedido dele. Ó, deixa um pontinho da cortina. Eu não fiz isso, tá? Mas estava lá e você viu, né? Todavia, quanto à cortina, nem nela pensei. Naturalmente, essa pontinha de que fala ficou presa a algum ramo quando andei a mudar os vasos. Não deve ter sido outra coisa. Quando você quiser, você deixa a cortina assim, mas ela não deixou, ela foi o. É porque ela mudou o vaso. Ah, Macalec Serviço, bem sei que fala e enumera os seus ganhos e despesas, só para me tranquilizar e fazer crer que esses gastos extraordinários o faz por prazer. Mas não me conseguirá enganar. Tenho a certeza de que se priva do necessário por minha causa. Por exemplo, porque alugou esse quarto, onde o incomodam e distraem, e não dispôs de largueza nem comodidade, quando gosta da solidão e do silêncio. Por que você fez isso, né? Com o seu ordenado, creio que podia arranjar um aposento noutras condições. Até a Fedora me contou que o senhor Dantes vivia muito melhor do que agora. Ou seja, ele ficou mais pobre para morar pertinho dela e na cozinha ainda, né? Quer, porventura, convencer-me de que tem passado toda a vida cheia de privações, sem alegria, sem uma palavra carinhosa, sempre que em quartos de aluguel, entre estranhos. Ah,
Se soubesse a pena que tenho de si, meu pobre amigo, ao menos não despreze a sua saúde, Makar Alexievich. Diz-me, por exemplo, que os seus olhos enfraquecem cada vez mais devido a escrever à luz artificial. E por que escreve? Ah? Os seus superiores não precisam disso para saberem como é zeloso no serviço. Ele vai o tempo todo jogar com isso aqui, ó. É um jogo que o Dostoiévski faz. É o primeiro livro dele, tá? Com 23 anos de idade, né? É como se o Machado exercitasse na vida prática, lá escrevendo aqueles memorandos. Ele escreveu carta para o rei, né? O Machado redigiu o projeto de inicial que não deu certo lá de acabar com a escravidão, né? 1875, parece, 1874. Teve um esboço antes. Exercita também a linguagem enquanto trabalha, né? Zeloso no serviço. Mais uma vez, porque a gente viu que o Guimarães Rosa era muito zeloso no serviço, se deu mal com o Machado, ele reverteu tudo, né? Ah, é para isso, né? Agora eu saquei. Dostoiévski não precisou ler o Machado para saber que a linguagem tem a dupla função, que é, primeiro, como ele diz, né? No outro canto, moer no áspero e fantasiar ao mesmo tempo. É muito bonita essa frase. Você tem que ralar no áspero, né? Enquanto você está ali varrendo a casa e tal, você também canta uma música, ou se reserva um momento para fazer alguma coisa para sublimar, né? O Freud chama de sublimação da experiência. Mais uma vez, lhe peço que não gaste muito dinheiro comigo. Ah, que será de mim? Que destino será o meu? Então ela começa a falar da miséria dela, né? O que deveras confrange é não se saber nada, absolutamente nada, do que a sorte nos reserva. Também é o autor falando de si mesmo, tá? Não é verdade, né? A gente não sabe qual é a sorte que está reservada para a gente. Não nos pertence o futuro, nem podemos vislumbrar o que há de ser de nós. É uma frase bem filosófica essa aqui, tá? No meio do texto, né? Você não governa a sua vida, não sabe o seu futuro, né? Você vai levando pela correnteza. Quando penso nisso, sinto tal dor e tanta pena que o coração parece querer saltar-me do peito. Hei de queixar-me toda a vida, de lágrimas nos olhos, dos que fizeram a minha desgraça. Que abomináveis criaturas! São horas de me agarrar outra vez ao trabalho, que já está escuro. Bem, queria escrever-lhe mais coisas, mas por hoje fico por aqui. Já que ele pediu para escrever muito, eu vou escrever só um pouquinho. O texto tem várias camadas, como diz também, né? Assim, Dostoiévski está falando com um monte de gente ao mesmo tempo, né? Com o leitor, com ele mesmo, né? Com as dificuldades de atender, com a negação como forma de você criar o interesse também, né? Tenho de adiantar o serviço, a fim de o ter pronto no prazo que me foi marcado. Ela trabalha com costura aqui, a Bárbara. Na verdade, é com muito prazer que lhe escrevo isso, representa mesmo para mim um passatempo agradável, mas por que não vem pessoalmente visitar-me, ó? Por que não, Makar Alexievich? Mora tão perto de mim, né? Só pular a janela. Deve ter tanto tempo livre, né? Há de vir cá. Suplico-lhe, ainda há momentos, via Teresa. Pareceu-me de aspecto doentio e tive tanta pena dela que lhe dei 20 copeques. Boa noite, Vinícius. De vez em quando o Vinícius aparece, sobe um tempo à noite. Obrigado por ter vindo. Nós estamos aqui agora investigando a psicologia literária que existe em Dostoiévski, primeiro livro dele, Gente Pobre. Publicou com 23 anos de idade. O que é interessante aqui, Vinícius, é como que ele insere milhares de mensagens subliminares, tá? Bem freudianas no meio do texto, né? Não nos pertence o futuro e nem podemos vislumbrar o que há de ser de nós. Cheio de armadilha, tá? Estou mesmo a cair de sono. O livro, do começo ao fim, é a troca de cartas entre Alexeyev e a Bárbara.
Agora é a mulher que está escrevendo. Estou mesmo a cair de sono. Ela dizendo, em resposta a esta carta, descreva-me minuciosamente o gênero de vida que leva, as características das pessoas que habitam nesta casa, e diga-me se se dá bem com elas. Não se esqueça de me dar todos esses pormenores. Esta noite deixarei de propósito a ponta da cortina levantada. Ó, o combinado entre eles é isso, né? Só que ela disse que não deixou. Foi o vaso que esbarrou e levantou a ponta. Agora ela vai dizendo, mas eu vou deixar de novo, tá? O bar amanhã fala outra vez que foi a vassoura, né? Foi o vento. Não fui eu, tá? Foi o vento. Esta noite deixarei de propósito a ponta da cortina levantada. O combinado entre eles. Vá se deitar mais cedo, porque ontem vi a luz acesa no seu quarto por volta da meia-noite. Tá? Então, ela faz o papel da mulher que preocupa com a saúde, que cuida, né? E ele é o escritor que escreve à noite. Estou outra vez triste e aborrecida. Sempre foi um dia. Mas, uma vez, adeus, sua Bárbara. Começou em abril, vai terminar em outubro, né? As cartas. Aí agora é o Alexeyev. Minha querida Bárbara Alexeyevna, pensa, meu amor, que um dia como... Assim, o Dostoiévski, diferente do Machado, ele criou uma psicologia. Ele é tido como escritor psicológico, né? O Nietzsche toda hora fala isso, né? Lá na frente tem outros autores que vão elogiar muito ele como um criador de uma psicologia. E diz que o Freud copiou o Dostoiévski, tá? Memória de Subsolo, assim, é inconsciente. Lá tinha muito inconsciente do Dostoiévski, né? Freud não inventou nada de novo quando ele falou do inconsciente. É maldade falar isso, porque quando Freud detalhou o inconsciente no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, assim, aquelas passagens internas que existem, né, a memória, como é que é a função da memória, o Freud foi genial aí, né? Ele não pegou o inconsciente de Dostoiévski, assim, uma palavra, né? Como diz o José Miguel Wisnik, o Freud criou um sistema e é o que melhor aprofundou a ideia de inconsciente, falando dele das muitas formas diferentes. Então, há um ganho de conhecimento em Freud. Mas tinha uma psicologia no Dostoiévski, né? E essa psicologia que tinha no Dostoiévski, que ela não é tão bem conceituada como foi em Machado. Nós estamos vendo essa diferença entre os autores, né? Minha querida Bárbara, pensar, meu amor, que um dia como este me reservava tão triste sorte. Então ele vai narrando os estados da alma, tá? Cada um dos dois, né? Vai falar sempre do estado interno, né? Vai dizer agora por que foi um dia triste, né? Divertiu-se à custa deste pobre velho, não há dúvida, mas a culpa é só minha e de mais ninguém. Com esta idade e o cabelo que tenho na cabeça, quem me manda meter em aventuras amorosas? O homem é, por natureza, incompreensível, um ser raro, devo confessar, tá vendo? No entanto, a gente está vendo aí a tentativa de compreender o homem, né? Santo Deus, deita às vezes tais coisas pela boca fora e não pensa nas consequências, tá vendo? Suceda o que suceder, isso não lhe importa. Diz tais loucuras que Deus nos livre delas. Não, minha querida, eu não me zango, apenas me sinto vexado ao pensar que tive a leviandade de lhe escrever numa fraseologia tão estúpida e floreada, que ela reclamou disso, né? Hoje fui para a repartição bem disposto e a pular de contente, porque o meu coração estava sob a sua influência e a minha alma encontrava-se em festa, por assim dizer. Sim, tudo me parecia correr bem. Voltei-me ao trabalho e que sucedeu? Circunvagando o olhar pelos objetos que de há muito me eram familiares, notei que eles se apresentavam cinzentos e escuros, como sempre. Tinham a mesma aparência dos outros dias. Eram ainda as mesmas manchas de tinta, as mesmas mesas e cadeiras que sempre conheci. Sim, era tudo exatamente o mesmo. Nada havia mudado. Por que motivo, pois, eu montara o Pégaso? Aqui era devida a minha boa indisposição. Filiava-se ao fato de certo sol me ter sorrido e o céu haver se tornado mais claro? Mas apenas nisso? De que valem os aromas primaveris quando se olha para um pátio em que se pode encontrar toda a imundície do mundo? Todas essas coisas são devidas
devidas à minha estúpida imaginação, porque o homem pode perder-se nos seus próprios sentimentos de modo a esquecer o que o cerca e entregar-se a uma paixão louca que lhe ataca o coração. Aqui está falando um instante, então, em que no trabalho você começa devagar, olhando pela janela, né? Tá? Muito comum acontecer, né? Durante o seu expediente de trabalho, você começa a observar diferentemente o ambiente, né? O regresso à casa. Filo com grande dificuldade, quase arrastando-me, pois doía-me muito a cabeça. E um estado de melancolia, né? O que de resto me costuma suceder. Certamente apanhei frio nas costas, sou muito imbecil. Alegrei-me tanto com a chegada da primavera que saí de casa com um agasalho demasiado ligeiro. Quanto aos meus sentimentos, porém, está enganada, querida. As minhas palavras foram inspiradas unicamente por um afeto paternal, tá? Porque a outra jogou como se estivesse insinuando alguma coisa com relação a ela, né? Aí ele tem mais idade que ela, já falou lá em cima, né? Estou aqui tentando cuidar de você, minha querida. O mais puro dos afetos, Bárbara, mas interpretou-as mal. De fato, ocupo ao seu lado o lugar de um pai, na triste orfandade em que se encontra. Digo-lhe isto do fundo da minha alma, com toda a sinceridade. Mas seja como for, porque ela tinha convidado ele para ir lá visitar, né? Seja como for, prendem-nos laços de parentesco, embora muito afastado. Sou seu parente. Posso mesmo acrescentar que agora sou o seu melhor parente, o seu único protetor, pois onde seria natural que encontrasse auxílio e proteção apenas se lhe deparam a perfídia e o insulto. O senhor de idade, né, que mora então numa casa que ele vê a amante dele pela janela, né? Mas ele não quer o compromisso, então ele diz que é um protetor ao pai. Em referência à poesia, devo dizer-lhe, meu amor, que com a idade que tenho, já não me fica bem dedicar-me a ela. A poesia é rematar o disparate. Atualmente, nas escolas, quando apanho os alunos a fazer versos, castigam-nos. Por que me fala na sua carta de comodidade e descanso? Não sei, e não sei que mais, Bárbara, Alexievina. Não sou exigente, nunca vivi tão bem como presentemente. Então, eu moro bem hoje, estou satisfeito aqui. Por que havia, pois, de me lamentar agora? Tenho que comer, tenho do que vestir, do que calçar, distrai-me também. Que mais hei de querer? Não devemos meter-nos em altas cavalarias. Não corre nas minhas veias sangue azul. Meu pai não era nenhum aristocrata, mantinha toda a família com um ordenado igual ao meu. Nem eu sou nenhum sibarita. Não obstante, para lhe falar com toda franqueza, devo dizer-lhe que estava muito melhor na outra casa. Gozava ali de mais liberdade e independência, minha querida. Agora eu moro na cozinha, né? Mas o aposento que agora ocupo também é bom e, sob certos aspectos, oferece algumas vantagens. Leva-se aqui uma vida mais alegre e, se quiser, há mais variedade e distração. Não o nego. Apesar de tudo, sinto pena de haver deixado o antigo. Então ele fica na ambiguidade aqui, né? Era bom antes, também é bom agora. Nós, os velhos, ou melhor, os que estamos a entrar na velhice, olhamos para as coisas velhas aqui, estamos habituados, como se elas fizessem parte da nossa família. O meu antigo quarto era um cantinho tão sossegado e bonito, e era só meu. As paredes eram como as de qualquer outro, porém não é delas que quero falar, mas sim das recordações que me despertam e me entristecem, tá? Um diálogo interno que tanto falam, né, assim, o fluxo de consciência, mas aqui não é bem ainda aquele fluxo que vai ter no futuro, aqui está no começo do Dostoiévski, né, fluxo de consciência que tem Clarice Lispector, assim, Virginia Woolf, né, fica fazendo aquelas elucubrações sobre a vida, aqui tem um princípio disso, ele fala porque é caminho de casa, né, mas é um fluxo de consciência ainda social, né, uma relação social. Essas recordações são-me dolorosas, é certo, contudo proporcionam-me também alegria, porque me fazem pensar com prazer no passado. Até o que aquela casa tinha de desagradável e às vezes me irritava, deixou de ser mal na minha recordação.
aparecendo-me purificado de todo o mal e em espírito vejo. Boa noite, Padre Cristóvão, bem-vindo. Nós estamos lendo aqui o Dostoiévski, hoje Gente Pobre, o primeiro volume dele, né, no início do livro, tá? Começamos uma pesquisa em Dostoiévski sobre a psicologia na forma de literatura que ele fez quando não existia ainda psicologia, né? Era novidade, assim, que ia ser inventada. Então ele fala aqui das recordações do passado, enquanto ele morava em outra casa, e também agora ele já é um senhor mais idoso, né? Vejo tudo como uma coisa familiar e boa. Vivíamos felizes e sossegados, querida Bárbara, eu e a minha patroa, que ele morava numa outra casa com outra patroa. E agora não posso lembrar-me daquela boa velhota sem experimentar um sentimento de tristeza. Era uma excelente mulher e não me levava caro. Passava o tempo a fazer colchas e retalhos velhos, que cortava em tiras e usava no seu lavor umas agulhas muito compridas. Não se ocupava em mais coisa alguma. Como à noite trabalhávamos à mesma mesa, uma luz chegava para ambos. Vivia com ela uma sobrinhita de nome Masha. Então, uma criança de 10 anos, tá? Interessante como ele vai valorizar o que eles comentam em Dostoiévski, né? Ele vai valorizar um cotidiano, assim, esse cotidiano aqui, lembrança da vovó, né? Tá vendo? Lembro agora a sobrinha de 10 anos, lá onde ele morava antes. Agora deve ter uns 13, é quase uma mulherzinha. Era uma pequenita tão desajeitada e indolente que nos fazia rir. Constituíamos um trio absolutamente feliz. Nas longas noites de inverno, sentávamos-nos em volta da mesa redonda, tomávamos chá e depois continuávamos o nosso trabalho. Para que a menina não aborrecesse e também para a instruir, às vezes a tia punha-se a contar-nos histórias, e que bem ela as contava. Podiam interessar a uma criança e mesmo um adulto inteligente. Quantas vezes eu próprio me deliciava a escutar com a maior atenção aquelas histórias enquanto tirava umas fumaças do meu cachimbo. Chegava, por vezes, a esquecer-me por completo do meu trabalho. A pequena, a nossa... Então, sempre ele distribui a atenção entre o trabalho que ele se esquece, né, como ele diz, tá? Ele tinha alguma coisa para fazer e parar para observar o ambiente, né? Já repetiu isso umas 3 vezes só nesse início do livro. Chegava, por vezes, a esquecer-me por completo do meu trabalho. A pequena, a nossa menina, com um ar pensativo, os olhos muito grandes, aí a bochechinha cor-de-rosa, apoiada na mãozita, abria a linda boquinha e punha-se a ouvir a velha atentamente. E se o conto era de meter medo, era vê-la toda medrosa, a chegar-se devagarinho para a velha, até se lhe agarrar a saia. Olhar o Machado em Os Imortais, ele diz assim, as lendas são transmitidas na mesa da cozinha, né? Dentro de casa, você escuta falar as lendas todas, né? Os imortais chegam através das lendas, né? Aquelas histórias familiares que você escuta do bicho-papão, né? Do Saci Pererê, então você vai se aculturando, né? Olhar para elas constituía para nós um prazer, de modo que, com umas coisas e outras, estávamos sentados à mesa até altas horas da noite. Não dávamos fé do tempo passar e esquecíamos-nos até de que lá fora nevava, tá? E foi assim, levando uma vida feliz, que decorreram umas quase 20 anos da minha existência, querida Bárbara. Ele está com 23, né? Mas já estou a alongar-me demasiado. É possível que essas histórias lhe agradem, e a mim recordar estas coisas faz-me mal, especialmente a esta hora do crepúsculo. A Teresa está para ali fazer barulho com os cacos. Sinto dores na cabeça e nas costas, e ocorrem-me uns pensamentos tão estranhos que parece doer-me também. Sim, sim, estou triste, até mais não, sim, estou triste até mais não, querida. Pode dizer, né? O que me diz na sua carta?
que a vai visitar, né? Ela convidou, tá vendo? Quer que eu vou aí? Mas como posso eu ir à sua casa? Que diriam as outras pessoas, minha querida? Para isso, teria que atravessar o pátio. Os vizinhos notá-lo-iam. E certamente punham-se de atalaia. Levantava-se, então, semelhante burburinho. E as mexeriqueiras inventavam tais histórias, deturpando por completo as coisas. Não, meu anjo, acho preferível vê-la amanhã de tarde, na igreja. Assim será melhor e menos comprometedor para nós dois. Não se zangue, querida, por lhe escrever uma carta tão disparatada. Ao relê-la, vejo bem a incoerência do seu conteúdo. Sou um homem sem cultura, prezada Bárbara. Acho que é prezada ali, né? E na hora que passa o scanner, ele troca algumas letras. Em novo, pouco aprendi, e nesta idade seria rematada loucura querer recomeçar os estudos. Devo, na verdade, confessar-lhe que não sou lá muito hábil na escrita. Interessante, tá vendo? Parece que o autor, quando ele é gênio, já nasce pronto, né? E usa um negativo aqui para dizer o contrário, né? Extremamente habilidoso na escrita. Devo, na verdade, confessar-lhe que não sou lá muito hábil na escrita, e não preciso de indicações alheias nem observações sarcásticas para saber que não digo senão disparates quando pretendo dizer qualquer coisa engraçada. Via hoje a janela, precisamente no momento em que baixava a cortina. Adeus, querida Bárbara. Seu desinteressado amigo. Tá acompanhando, Juliana? Você vê o desinteressado amigo? Não me julgue capaz de lhe escrever em tom satírico, meu amor. Já sou muito velho para me permitir brincadeiras com o simples propósito de passar o tempo. Se assim procedesse, daria aso a que os outros se rissem de mim, podendo aplicar-se-me o provérbio russo que diz: quem para o outro abre a cova, nela cai. As cartas começaram, então, aqui a 9 de abril, né? A primeira carta foi dia 8 de abril. E é respondido também no dia 8. Aí vem uma carta do dia 9. 9h15. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem paciência para ouvir essa ladainha aqui de leitura, hein? Nós estamos em 7, 8 pessoas. Leitura comentada, né? Tem audiobook desse livro, né? Também tem audiobook só a leitura, né? Vamos ler mais um pedaço aqui da Bárbara agora. A Bárbara escreve uma carta. Prezado Macar, não tem vergonha, meu bom amigo e protetor, de albergar no seu cérebro tais ideias? Sente-se de veras ofendido? Ai, sou por vezes tão irrefletido nas minhas apreciações. A impressão, assim, aqui é o seguinte, né, Ellen? Se põe isso, é porque talvez tem medo de que a carta seja lida, né, no meio do caminho. E tem a Teresa que leva e traz. Ela diz aqui que eu não devia ter falado tão abertamente, vem cá, né? Eu tinha que encontrar um jeito de falar isso sem escrever, né? Porque ele nega na carta anterior, né? Sou, por vezes, estou irrefletido nas minhas apreciações, né? Ficou ofendido que eu te chamei para vir aqui por carta, né? Ou seja, ele vai visitar ela. Na hora que está visitando, ó, você volta amanhã, mas escrever já entrega o ouro, né? Ele reclamou disso, né? Aqui em cima ele não me comprometa, não me comprometa. Eu sou seu pai, né? Eu sou seu protetor, você está me comprometendo, daqui a pouco vai querer, né? É meu marido. Fala, Márcio. Parece que esse diálogo, né, é uma ambiguidade, né? Ele tem hora que ele pondera, né? Como se fosse ele dos dois lados, né? Como você disse, ele mesmo falando com ele, né? E essa coisa aí.
denunciando esses arranjos, tá? Você sabe que fulano e fulano se correspondem. Então, dentro da cabeça dele, ele está narrando eventos sociais, né? Ele está fazendo uma análise da sociedade. Mas a gente vê nas famílias assim, meu filho conversando com a menina, você vê que vai saindo. Pai, tô indo na padaria. Tá bom, pode ir na padaria. Mas assim, ela aqui, porque a relação social da gente, um com o outro, é o tempo todo misturada de psicologia, né? Aqui atrás, quando ela disse, vem me visitar, ele fala, poxa, mas eu sou seu pai, né, o protetor, você me chamando assim para ir aí, vai me comprometer, né? Alguém pega essa carta e lê, você está indo na casa dela? Não, nunca fui lá. Aqui ela que é miolo, né, que é a cabeça de vento, né? Sente-se ofendido? Ah, não refleti bem nas minhas, mas desta vez, pode crer, nem sequer pensei que o senhor pudesse ver as minhas palavras tom de zombaria. Fique certo de que nunca seria capaz de brincar com a sua idade ou o seu caráter. É muito, assim, sinuoso, tá? Assim, cheio de curva, né? Ambíguo, assim. A culpada de tudo foi a minha cabecinha oca, para dizer melhor, o fato de me aborrecer horrivelmente. E quando, quer dizer, como é que você vai ter um caso assim, dessa maneira, né? Como ele está dizendo, ele está narrando casos que ele vê, né? Mas que seja o dele. O que importa é a psicologia da coisa, né? Nós estamos estudando aqui a psicologia dessa história. Como é que você precisa ir escamoteando tudo, né? A culpada de tudo. Parece, falando de narcisismo, né? Assim, quando a gente comenta que impulsiona, mas também barra, né? É. Naquela coisa. A culpada de tudo foi minha cabecinha oca. Eu não devia ter te falado para você vir aqui de noite. E se a Tereza abriu essa carta e leu? Aquela sem vergonha, né? Ela disse que não tem nada com o velho, mas aqui está dizendo assim: vem me ver. A minha culpa foi minha cabecinha oca. Ou, para dizer melhor, o fato de aborrecer horrivelmente. E quando o tédio se aposta de nós, de que não somos capazes para conseguirmos combatê-lo. Para lhe falar com franqueza, ao ler a sua carta, pareceu-me também ver nela um tonzinho de brincadeira, mas agora sinto-me deveras penalizada ao pensar que o senhor ficará zangado comigo. Não, meu leal amigo e protetor. Tá vendo? Usa as palavras dele, né? Parece que na obra dele tem sempre essa coisa de culpa também, né? É. Mas assim, a culpa o sentimento de culpa. Por que ele usa cartas logo no primeiro romance dele? Tá? Porque em cartas tem a intimidade exposta, mas ao mesmo tempo pode cair na mão de alguém, né? Então ela começa a usar as palavras dele. Não, meu pai, meu protetor, nada de, né, vir me visitar, assim, se vier para me proteger, me ajudar em algumas dificuldades. Não, meu leal amigo e protetor, será injusto se me julgar, por um momento que seja insensível e ingrata. Sei apreciar bem tudo o que fez por mim, protegendo-me do ódio e da perseguição de homens abomináveis. Tá vendo? Ele é um bom protetor. É aquele que quer o bem dela, né? Hei de sempre pedir a Deus por si, e se ele ouvir as minhas orações, o Senhor será absolutamente feliz. Estou hoje muito doente. Ora, sinto arrepio. Boa noite, Cristian. Boa noite, Sandra. Estava trabalhando até mais tarde. Aqui nós estamos estudando o Dostoiévski, tá, Sandra? Você está chegando aí para a primeira leitura? Cheguei para terminar. Ah, tá. Dá tempo ainda. E a gente está no estudo, então, do Gente Pobre aqui do Dostoiévski, né? Tentando tirar em Dostoiévski, como já fizemos em Machado, uma espécie de uma psicologia literária. Lá no Machado, cheio de conceitos. Aqui não, aqui só do ponto de vista da linguagem psicológica, o tempo todo, né? Então, ela recebe uma carta dele, que é um senhor, né, que a protege de ódio, de perseguição de homens que são... Parece que ela é uma mulher de programa e que tem outros que são abomináveis e terríveis, mas ele não. Ele
é carinhoso com ela e dá as coisas e atende bem, mas só que não quer nunca o compromisso ser declarado, né? Interessante que eu nunca tinha lido essa obra e agora, por ela, né, dá para perceber melhor as obras posteriores, quer dizer, esse início já fala, né, já começa falando daquilo que ele escreve mais tarde na maturidade. O lado demoníaco da gente, né? Aquele lado que você tem um prazer, tem um desejo, mas sempre tem uma punição vinculada, um medo, assim, uma insegurança. Bom descobrir, alguém vai saber, e como é que a gente faz para ninguém saber de nada? Estou hoje muito doente. Ora, sinto arrepios de frio. Ora, um calor que parece abrasar-me. E Fedora mostra-se inquieta com o meu estado. A Fedora é a única que sabe, que mora com ela, né? Quanto aos escrúpulos que demonstra em visitar-me, tá? Como é que um homem visita uma mulher assim, né? Julgo-os destituídos de fundamento. O que importam os outros? Aqui está, né? Ela tem outros casos, então, né? Que ela acabou de falar aqui. Homens abomináveis. O Senhor é nosso amigo, e é quanto basta. Pode vir a hora que quiser. Adeus, Makar Alexievich. Não tenho mais que lhe escrever. E mesmo não me seria possível prosseguir. Estou muito doente. Mais uma vez lhe peço que não se zangue comigo e creia no respeito e afeto inalteráveis da sua delicada e agradecida Bárbara. E a 12. Minha estimada Bárbara. E vai assim as cartas o tempo todo, tá? Cheio de insinuações, né? Mas o que aconteceu, meu amor? Assusta-me, querida. Não me canso de lhe repetir nas minhas cartas que não deve sair à rua quando esteja mau tempo, que tenha o máximo cuidado com tudo. Ele parece pai, né? Mas não quer saber e desobedece-me. É uma perfeita criança, meu anjo. Sei que é fraquinha. Um pouco de vento que apanhe é o bastante para ficar doente. Por isso, deve cuidar mais da sua pessoa, evitar quanto possível os perigos, se não por outro motivo, ao menos para não inquietar aqueles que lhe querem bem. Na sua penúltima carta, manifestava o desejo de conhecer mais pormenorizadamente o meu gênero de vida e tudo quanto me rodeia e comigo se relaciona. É com prazer que vou dar satisfação ao seu desejo. Vou começar, pois, pelo princípio, minha querida, para ver assim mais ordem. Começar pelo começo. Em primeiro lugar, devo dizer-lhe que a entrada da nossa casa não é lá muito grande coisa. Todavia, a escada principal encontra-se em bom estado, mesmo muito bom. É limpa, clara e larga, um forro de chapa metálica e os corrimões de madeira brilham como um acaju. Em contrapartida, na de serviço, é melhor não falarmos. É úmida, suja, com os degraus gastos e as paredes tão encebadas que, encostando-lhes as mãos, estas ficam lá pegadas. Então ele mora numa espelunca, né? Não, nos patamares vêem-se gavetas, cadeiras e armários velhos, completamente desmantelados, e a cair, roupa a secar, janelas com os vidros partidos. Se uma pessoa se descuida, tropeça nos baldes de lixo, cheios de toda espécie de porcaria, casca de ovos, resto de comida. O cheiro é insuportável. Numa palavra, a casa não tem nada de interessante. Já lhe disse a disposição dos quartos. Na verdade, são bastante cômodos, isso sim, mas o ar que se lá respira é um tanto úmido. Não quero com isso dizer que cheiram mal, apenas se sentem neles umas esquisitices emanações. Aquela que empresta dinheiro, que cobra aluguel caro, que depois ele mata lá, né, o Piotr Stepanovich, que nem me lembro mais os demônios, tem que reler o demônio. Em Crime e Castigo, né? Crime e castigo, crime e castigo. Aquela situação tem já um princípio aqui atrás, nessa espelunca que ele mora, cobram dele, ele vive a vida miserável, né? Ele mora no sótão, né? Num quartinho muito pequeno, né? É, Mesma coisa aí, assim, né? é. A primeira impressão que se recebe não é muito agradável, mas isso depressa se esvai. Ao fim de 2 minutos passados lá dentro, já não se nota coisa alguma, porque nós próprios, a roupa, as mãos, tudo, enfim, fica impregnado do mesmo cheiro.
A gente depressa se habitua a essa atmosfera e não liga mais importância ao caso, tá vendo? Você vai se acostumando, né? Os pássaros não se aguentam muito tempo neste ambiente. O marinheiro já comprou 5, mas está sobejamente provado que eles não se dão aqui e não vale a pena teimar. A cozinha é grande, espaçosa e clara. De manhã, quando cozinha um peixe ou carne, a casa enche-se de fumo e sente-se o cheiro a carvão. É claro, entorna-se sempre qualquer coisa, de modo que o chão fica um pouco úmido. Em compensação, de tarde é um verdadeiro paraíso. É costume, porém, na cozinha, cordas carregadas de roupa a secar. Quem nunca foi na casa da empregada um dia, né? Eu costumava ir muito na casa da Nélia, morava na periferia aqui. Era um ambiente, assim, não que seja igual, mas assim, você entra, dá aquela olhada de lado, né? Barraquinho de madeira. É costume, porém, na cozinha, cordas carregadas de roupa a secar. Ora, como o meu quarto fica mesmo contigo, o cheiro à barreira incomoda-me um pouco. O cheiro à barreia, é. Mas não será por muito tempo, não demora muito que esteja habituado. A vida nesta casa principia logo ao alvorecer, querida Bárbara. Interessante que ele se mudou, né, para esse lugar, para ficar perto dela, né, que é o que parece, né? É. E parece que é até uma forma, né, dele demonstrar o quanto que ele gosta, né? Porque ele tá num lugar ruim, tá na merda, sem dinheiro, né? E tá ali por ela, né? Por ela, e já ganha pouco, mas ele economiza muito para dar presentes a ela. Então, para ter a mulher, né, tem que. É como dizer para meus filhos assim: ter uma mulher custa caro. Ter uma mulher custa caro, né? Não é O barato, tem. interessante é que dizer que ama, né? É, Não é tão importante como demonstrar que ama, igual ele tem demonstrado, né? ele As dá um atitudes retorno. dele. Ter uma mulher custa caro. Ele se endivida, não, ele precisa morar mal para sobrar um dinheirinho, como ele disse, para então dar os presentes. A vida nesta casa principia logo ao alvorecer, querida Bárbara. Levantam-se os primeiros, andam de um lado para o outro, fazem barulho até que, pouco a pouco, vão saltando todos para fora da cama, uns para irem para o trabalho, outros porque isso lhes agrada. Antes, porém, tomam um chá. Quem que não se endivida, né? Não faz sacrifício pela mulher? Quem é que não faz? Ele está narrando um caso geral também, né? A gente vê os filhos da gente, as filhas exigentes, querendo as coisas, mas também não consegue, né? Eu tenho uma filha que foi casada, depois o marido morreu, ela, um sofrimento enorme. Queria um marido que desse mais coisa a ela, né? A vida é isso aí, né? Levantam-se os primeiros, vão trabalhar, é aquela luta, né? Antes, porém, tomam chá. Os samovares são quase todos da patroa. Mas como esta não possui muitos samovares, temos de aguardar com paciência a nossa vez. Aquele que sai da bicha para ser servido primeiro é energicamente admoestado. Foi o que me sucedeu a mim na primeira manhã que passei nesta casa. Nessa altura, familiarizei-me com todos os moradores. O primeiro que me dirigiu a palavra foi o marinheiro. É tão expansivo que me pôs ao corrente de toda a sua vida. Falou-me do pai, da mãe, de uma irmã casada com um advogado em Tula e da cidade de Kronstadt, onde viveu muito tempo. Ofereceu-me para tudo em que me pudesse ser útil e convidou-me a tomar chá com ele de tarde. Então é uma maneira também de conhecer gente estranha, né? Fazer amizade, passar o tempo, né? A hora marcada foi encontrá-lo na sala em que os hóspedes costumam reunir-se a jogar. Tomávamos chá e depois quis que eu jogasse com eles. Não sei se o fizeram com o fim de troçar de mim, ou se era outro o seu objetivo. O certo é que, quando entrei, já estavam agarradas as cartas e que o jogo se prolongou por toda a noite. Viam-se por todos os sítios baralhos de cartas, de pedras, de dominó e diz na biografia do Dostoiévski que ele se comprometia a escrever os próximos romances, com o dinheiro que entrava, ele pagava as perdas que ele tinha em jogos. Ele mesmo era jogador. Então, também está implícita a biografia dele durante a obra literária. Tá? Tem um livro O Jogador, né? Então ele se endividava
Isso obrigava ele a escrever, ser criativo, para produzir e vender. E os editores, né, faturavam em cima dele, ele recebia o dinheiro, pagava as dívidas e tinha esse... Um pouco quem falou isso foi o Santo Agostinho, quando mudou, né? Se tornou... Deixou de ser jogador para ser monge, né? Santo, né? Religioso. Mas o Dostoiévski já começa nessas cartas, tá vendo? Assim, tipo Salomão, que fala da vaidade, né? Quando Salomão fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele está se criticando, porque ele também era muito sábio, inteligente, jogador, né? Com a vida e tudo. A vaidade foi a desgraça dele, né? Assim como também é a do Dostoiévski, que é aquele ser extremamente inteligente, habilidoso, né? E que tropeça, né? Tropeça no próprio narcisismo. Mas vamos em frente, então. Aí vai. Viam-se por todos os sítios baralhos de cartas e pedras de dominó, e a fumarada lá dentro era tão espessa que até fazia arder os olhos. Claro, não quis jogar, e por isso começavam a dizer que eu era filósofo. Tá vendo? Daí em diante, ninguém voltou a olhar para mim, nem a dirigir-me a palavra, enquanto lá me demorei. Mas, para lhe ser franco, confesso que não me sentia muito bem naquele ambiente. Agora, já não paro naquele aposento. Ali só há jogos de azar e nada mais. Costumo juntar-me à noite. O bom em Santo Agostinho, a gente vai ter que voltar a ler, né? É que quando ele descobriu que ele botava tudo a perder no jogo, miserável, aos 38 anos, com um filho Deodato de 16 já, né? Que ele vê o filho dele assim, com aquela cara de horror. Meu filho me olha me condenando, né? Ele foi criar uma filosofia muito bonita, porque aqui ele fala do filósofo, tá vendo? Já estou filosofando, né? Enquanto eu faço essa merda toda, eu vou filosofando. Porque um dos mais belos textos para ler sobre autismo, agora que nós estamos lendo isso, é ler o primeiro capítulo de Confissão. Tá? Ele fala assim, eu tornei-me jogador porque quando eu era bebê, eu observei que os bebês jogam com as mães. Olha o miserável, quando ele vai justificar o fato de ele jogar. Os bebezinhos gemem, a mãe vai correndo, né? Eu já jogava quando eu estava no berço, então, por isso que eu sou jogador. Então, esses pensadores, quando eles vão investigar a miséria na qual eles se meteram, onde eles vivem, eles acabam criando essas obras, assim, maravilhosas, né? A filosofia, tanto tem aqui. O outro lá foi falar da criança, do bebezinho. Mas, para ali já foi narrar todo o inferno que é a cabeça da mulher, né? Todo o inferno na cabeça da mente, que a mãe dela não conseguiu nada, assim, de projeção social, porque queria família. Outra, ela abandonou o casamento para ter sucesso. Mas, para lhe ser franco, confesso que não me senti muito bem naquele ambiente. Agora eu já não paro naquele aposento. Ali só há jogos de azar e nada mais. Então ele não fica muito lá mais, né? Saio, o professor fica lá, eu fico jogando. Costumo juntar-me à noite com um funcionário que, diga-se de passagem, também tem certos conhecimentos de literatura. No meio disso tudo, ele prefere se trancar no quarto e escrever, acaba dormindo, como disse no começo, né? No seu aposento, o ambiente é outro. Tudo ali respira modéstia, inocência e decoro. O nosso homem leva uma vida austera. Devo dizer-lhes, antes de mais nada, que a nossa patroa é fraca prenda, uma verdadeira bruxa. Conhece a Teresa e viu que parece tísica, tá? Mesmo assim, ela explora a Teresa, mesmo sendo tísica, tão doente, né? Pois a pobre aguenta com todo o serviço. É só ela e um criado, o Faldone, para limpar toda a pensão, né? Para lhe dizer a verdade, não sei se é este o seu verdadeiro nome. Seja, porém, como for, toda a gente lhe chama assim e ele responde: tem o cabelo ruivo e aspecto finlandês ou báltico. É zarolho e possui um narigão de respeito. Passa a vida a insultar a Teresa e pouco tem faltado para lhe bater. Para ser franco, devo dizer-lhe que a vida aqui não é lá muito modelar. Por exemplo, o hábito de se deitar toda a gente à mesma hora é coisa que nesta casa não existe. Sejam as horas que forem, há sempre alguém a pé a jogar e, por vezes, dão-se casos que só pensar neles faz corar.
Eu já estou afeito e pouco me importo, pois não compreendo como casais decentes possam viver nessa sucursal de Sodoma. Tá vendo? Ele chama aqui a pensãozinha, Sodoma e Gomorra, né? Pensãozinha que ele descreve, né? É uma sucursal de Sodoma. Bom, aquele lugar onde entra e sai, né? É. Aqui tem uns comentários, né? Passou um comentário aqui da Juliana, que está evitando falar, talvez por causa do ambiente de trabalho, né? Se não tem propensão a ser santo como Agostinho, estagnar com a autoconsciência não é má coisa. Se for propenso a ser santo, né, vai pregar em público, né? Os irmãos, eu era jogador, não sou mais. Não diz isso não, mas é por isso que ele é santo, né? Se não é para pregar como Agostinho, vai ficar estagnado na autoconsciência. Não é má coisa. Consciente da própria desgraça. Não existe exigência maior e nem expectativa a respeito do futuro. É bom. Ótima ideia. Se não tem propensão a virar Edir Macedo, né? Ficar pregando a Sodoma e Gomorra aqui, né? O cara, quando descobre que ele é do mal, assim, ele vira um presidiário, por exemplo, bota a Bíblia na mão dele e tal, ele tenta virar ao contrário, né? Um santo, assim. E amaldiçoa todo mundo. Às vezes é melhor colocar pano quente, né? É, amaldiçoa todo mundo. Sai, Satanás! Né? Tenta expulsar os demônios dos demais, como se ele tivesse virado, de fato, um santo. Num compartimento, sem porta para o corredor, pois fica do outro lado, num recanto, vive uma pobre família que faz pena. É uma gente tão calada, ninguém os ouve, e vivem todos no mesmo quarto, separados apenas por um simples biombo. O chefe de família, segundo parece, é um funcionário que foi demitido do seu cargo há coisa de 7 anos, não se sabe por quê. Chama-se Gorchov. Gorchkov. Esse Gorchkov, depois, vai ter um problema, a gente vai lendo. É um homenzinho baixo, de cabelos brancos, anda tão pobremente vestido e até horroriza vê-lo. Traja-se muito pior do que eu. É um sujeito acanhado e com cara de doente. Costumo encontrá-lo no corredor. Tremem-lhe sempre os joelhos e a cabeça devido a alguma doença, ou então por qualquer outra razão desconhecida. Extremamente tímido, receia toda a gente, e quando se encontra com alguém, afasta-se para o lado, com um ar medroso, e desliza encostado à parede. Eu também sou um pouco tímido, mas nada que se compare com ele. Vive com a mulher e 3 filhos num quarto, então, né? O mais velho é, em tudo, o perfeito retrato do pai e também tem aspecto doentio. A mulher não deve ter sido feia no seu tempo, a avaliar pela boa aparência atual, mas anda tão mal vestida com roupas do que há de pior, e tão velhas. Engraçado que falar isso aqui, assim, a minha mãe, na juventude, tem umas fotos, ela era linda, mas linda mesmo. Depois ela aparece acabada, cuidando de 8 filhos. Ah, tem umas fotos, assim, dela, que lava roupa, né? Cuidar daquele monte de criança, de filho. A mulher não deve ter sido feia no seu tempo, mas aqui ela mora agora mal, com 3 filhos, né? Consta que devem o aluguel à patroa. Não sei, mas o certo é que ela não é lá muito amável com eles. Ouvi também qualquer coisa de Gorshkov. Segundo se sussurra, foi demitido por ter praticado qualquer irregularidade. Ignora-se, porém, se está a correr qualquer processo ou coisa semelhante. Talvez algum inquérito por denúncia. Diz que ele roubou, depois vai dizer. E está processado e a família está toda em miséria. Mas uma coisa que há que salta aos olhos, que se encontram na mais negra miséria. Não se ouve no quarto deles o mínimo ruído. Parece mesmo que não vive lá ninguém. As próprias crianças não fazem barulho, nunca andam à bulha nem brincam, o que é mau sintoma. Quando numa tarde em que reinava na casa absoluto silêncio, por acaso passava junto do tugúrio daqueles infelizes, ele passava junto da miséria deles, né? Notei lá dentro soluços e gemidos entrecortados, logo seguidos de novos soluços, como se alguém chorasse. Aquele pranto era tão débil e desnotava tal tristeza e desespero que me confrangeu o coração. Naquela noite, só de madrugada, consegui conciliar o sono.
pois tinha o meu pensamento ocupado com essas pobres criaturas. Aqui esse comentário da Juliana melhora mais ainda, né? Se não tem propensão para fazer pregação em igreja, do narcisismo, etc., né? Sair pregando por aí, estagnar com a autoconsciência não é má coisa. Consciente da própria desgraça e também de onde mora, observa a miséria dos demais, né? A autoconsciência e faz observar o lado, né? Naquela noite, só de madrugada, eu consegui conciliar o sono, pois tinha o meu pensamento ocupado com essas pobres criaturas. Com isso, adeus, querida Bárbara, minha boa amiguinha. Ele criou um mecanismo aqui, o Dostoiévski, no primeiro livro dele, né, Gente Pobre, e no meio dessa gente pobre, ele inventou uma forma dele fazer essas narrativas, né, ele observa o ambiente, a sociedade, né, as pessoas, como são as vidas, né, das pessoas. Com isso, adeus, querida Bárbara, minha boa amiguinha. Já lhe descrevi tudo, o melhor que foi possível. Durante todo o dia, não pensei senão em ti. Por sua causa, vivo no verdadeiro tormento. É que, por exemplo, sei que não tenho um bom casaco. E conheço também essas primaveras pertemburguesas, com ventania, chuva e às vezes neve. Um tempo assim faz tão mal, meu anjo. É cada mudança de temperatura que Deus nos valha. Não leve a mal estas palavras, minha boa amiga. O que tenho a dizer, digo-o com franqueza, sem meias palavras nem rodeios, porque não possuo capacidade para fazer frases lindas, bem eu sei. Se eu soubesse escrever em condições, espalho no papel o que me vem à cabeça. Está vendo? A frase do Freud. Espalho no papel o que me vem à cabeça, sempre com a mira em distraí-la. Parece que o Freud copiou Dostoiévski, eles falam isso, né? Espalho no papel que me vem à cabeça, sempre com a mira em distraí-la e levar-lhe um pouco de alegria. Se eu fosse um literato, então, se eu soubesse sublimar melhor, né, faria aqueles versos lindos, né, de Camões, né? Se eu fosse literato, então o caso seria outro, mas que diabo sei eu? Os meus pais não gastaram muito com a minha educação, seu eterno e fiel amigo. Makar Diekstivukhin, 15/10. Vamos ver a próxima carta. A carta dela geralmente é pequenininha, tá? Vai ter uma carta dela que vai ter umas 40, umas 30 páginas. É quando ela vai contar toda a miséria que foi a vida dela. Mas, por enquanto, ela é econômica, né? Ela só vai mantendo a ligação com ele, tá? Até que aparece um milionário lá no fim. 25 de abril. Era 8 quando começou, agora é 25. Meu prezado Macar. Encontrei hoje a minha prima Sasha. Que desagradável encontro. A pobre também caminha para a ruína e perversão. Horrível. Soube ainda, por acaso, e indiretamente, que Ana Fedorovna anda por toda a parte a perguntar por mim e que procura a todo transe saber notícias minhas. Estou a ver que não deixa mais de me perseguir. Segundo me disseram, ela declarou que me perdoaria tudo, que já esqueceu o passado e que deseja visitar-me. Diz a toda a gente que o Senhor não tem qualquer parentesco comigo, nem mesmo muito afastado. A mais próxima e única parenta é ela, e ao Senhor não assiste o direito de se imiscuir na nossa vida. Larga esse homem, Bárbara. Afasta-se dele. Você está ficando famosa. Diz a toda a gente que o Senhor não tem qualquer parentesco comigo, nem mesmo muito afastado. A mais próxima e única parente é ela. Afirma ainda que é vergonhoso eu ser mantida por si e viver à sua custa. Diz que já me não lembro do que ela fez por mim e por minha mãe, evitando com a sua hospitalidade que tivéssemos morrido de fome, que nos alimentou e tratou de nós durante 2 anos e meio, tendo-nos até pago uma dívida antiga e, entretanto, só lhe devemos de sabores. Você não toma jeito, né, Bárbara? Ora, veja, eu tinha uma irmã mais ou menos assim, né? De vez em quando na família você não toma jeito. Ora, veja, nem ao menos deixa a minha querida mãe em paz no outro mundo. Se a santa velha soubesse o mal que me tem feito, mas a Deus nada escapa.
Ana Fedorovna disse ainda que só por estupidez não soube assegurar a felicidade que ela me pôs ao alcance. Tá? Botou a felicidade ao meu alcance e eu, estúpido, não soube aproveitar. E que não tem culpa de eu não saber ou não querer pescar um bom marido. Você é tão bonita, Bárbara, tão inteligente, né? Por que você não agarra um, né? Mas quem foi culpado, meu Deus? Afirmou o senhor Buikov. Que o senhor Buikov teve muita razão e que, na verdade, um homem não pode casar-se com qualquer mulher, né? Enfim, deitou pela boca fora uma série de disparates. Custa imenso ter de ouvir todas essas aldrabices, Makar Alexeyevich. Eu escuto cada uma, né? Não sei o que tenho hoje. Tremo, choro, soluço. Estou há 2 horas a escrever esta carta. Convencera-me já de que essa mulher havia reconhecido ao menos as suas culpas, a injustiça que me fez, mas verifico que me enganei. Peço-lhe, meu bom amigo, que não lhe dê cuidado à minha saúde. Não se preocupe com a minha saúde, né? Vou gastar dinheiro com capote, porque está frio em Petersburgo. Por amor de Deus, não se aflija, meu bom e único protetor. Ao mesmo tempo que ela fala não, ela fala sim, né? É o único protetor que quer que ela não morra, então ele vai comprar mais casaco ainda para ela, né? Não, pelo amor de Deus, não se aflija, meu bom e único protetor. Fala, Margarete. Bom, eu li o livro inteiro já. Eu aproveitei o feriado e li. Então, nós temos aí uma menina que eu acredito que ela está com 16, 17, até uns 18 anos, mas não chega a 20, onde ela está saindo da adolescência, e como toda menina saindo da adolescência, ela tem umas coisas assim, os erros, né? Os pensamentos, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. E detalhe, ela é órfã, ela não tem ninguém. E nós temos um senhor que eu, no meu pensamento, ele, por, pelo sofrimento da vida, ele não tem 50 anos, deve ter uns 42, 43, mas pelo sofrimento da vida, tanto no físico como no mental, ele deve estar bem assim, castigado. Então, ele tem uma outra já expressão. Nós temos um autor que, como todo autor, gosta de fazer, eu chamo, que eu sou uma apaixonada em ser trouxa de escritor. E ele já começou querendo me fazer de trouxa. E depois todo mundo aí que ele fez todo mundo de trouxa, essa é a verdade. Então a gente tem essas três pessoas, né? E esse autor com essa intenção. Tudo que ele usa em cada frase, ele coloca muito no diminutivo. Pombinha, bonitinha, engraçadinha. Hoje, se um homem, por exemplo, chega e falar para mim assim, ai, como você tá bonitinha. Bonitinha é o feio enfeitadinho. Ele não está me elogiando, ele está falando que eu sou feia e enfeitadinha. É, mas no livro, naquela época, eu acredito que o diminutivo seria assim um agrado, porque é muito bonitinha, minha passarinha, minha pombinha. Eu acho que a palavra pombinha é a que ele mais usa referente a ela. É. E eu vejo abrasileirando um cortiço. É um cortiço. Que seria, assim, vários cômodos, onde as famílias alugam, e aí o banheiro é no fim do corredor ou no quintal. A Clarice Lispector, no livro A Hora da Estrela, a Macapéia vem da Paraíba e ela mora num ambiente desse, que seria, para não falar hoje em dia cortiço, que não se usa mais essa palavra, então é usada a palavra pensão.
É, Eles fazem, e é muito comum ainda hoje. é, E o banheiro é ou lá fora ou no fundo do corredor. E é um para todo mundo do corredor inteiro. isso aí. Quando ele fala de Sodoma e Gomorra, porque eu pago o meu quarto, então eu recebo quem eu quiser dentro do meu quarto. É, As paredes devem ser finas, às vezes até de madeira, e onde um ouve tudo que tem no outro quarto do lado. isso aí. Então, deve ter de tudo ali, né? É, Isso abrasileirando. Agora, no próximo, eu acredito que a gente já vai começando a abrir os olhos e vendo o quanto ele está fazendo de nós, assim, está dizendo para nós, olha, a coisa vai mudar, né? Eu não vou falar muito para não dar o famoso que eles chamam hoje de spoiler, que seria indicar como seria o final do livro, né? é isso aí. Mas como a pessoa pode ler até o fim, assim como você já leu, vai tendo uma ideia. É bom porque você lendo até o fim, depois voltando ao início, faz o estudo analítico, né? E quando você lê a primeira vez, você é como você acabou de falar aí, vítima do autor, né? Mas aí depois, quando volta, aí você pega a intenção dele. E uma coisa que a Margarete falou, assim, continua tendo com o nome de pensão que não é cortiço, porque o Dante, meu filho, agora em 2019, quando foi morar em Curitiba, alugou do lado da UTF-PR uma dona Arlete, um casarão com 7 cômodos, né? E tinha um banheiro. Fomos lá visitar o Dante em setembro de 2019, ela hospedou a gente, né? Não, seus pais vêm, eu quero que os... Seria uma desfeita não ficar lá, então fomos ficar lá na casa dela. Arrumou um quarto, aquela mãezona, assim, Dona Arlete, né? Com boliviano, peruano, estudante na UTF-PR. Então, não era assim, esse cortiço, pobre, assim, era bem arrumadinho, mas de qualquer maneira era esse ambiente, né? E tinha, como você falou, tinha um lugar lá que era um casal que morava, né? Recebia visita e aparentemente era um casal de estudantes. Então é assim que, vê, 200 anos atrás ou hoje, né? Então aqui terminando esse capítulo, essa carta, né, vai dizer da Bárbara, por amor de Deus, não se aflija, meu bom e único protetor, né? Se eu tenho um protetor só, único, nesse trio de Petersburgo, e que eu adoeço de vez em quando, você que é meu único, então ela está dizendo assim, eu preciso muito de você, não me deixar morrer, né? A Fedora exagera sempre. Eu não estou doente, apenas me constipei um pouco ontem, quando fui ao cemitério de Volkovo ouvir missa por alma da minha querida mamãe. Por que não foi comigo? Tinha lhe pedido tanto. Ó, pobre mãe, se pudesses, do lugar onde te encontras, ver o que fizeram de mim. Tá? Terminar aqui hoje, né? Nessa manhã, então, nós temos o mês de abril, aqui saltou para 20 de maio. Continuamos na quinta-feira, leitura do Dostoiévski, bem assim, interrompemos a Lígia, né? Pode-se voltar a ela de vez em quando, já fizemos grande parte da leitura da Lígia, pegamos bem, assim, o jeitão dela, né? Escritora feminina, que não economiza nada para dizer também das barbaridades que a mulher também faz, e o ser humano em geral faz, né? Não tem esse recorte que estão pretendendo hoje do feminismo, querendo mostrar a mulher como imaculada e a miséria toda do lado do homem. A Lígia não faz nada disso. Ela mostra a mulher também como uma víbora, o homem uma víbora, pior ainda. O ser humano é isso aí, né? É Eu bom. acho que a gente tinha que ler da Lígia o símbolo dela, que é o livro As Meninas. É o, Seria o símbolo, né? Que Ciranda de Pedra, sim, foi importante, a gente leu, mas como a Lígia é conhecida é pelo livro As Meninas. é. A Lígia já é mais, assim, também mais madura, né? Já formada, né? Nós começamos a ler as memórias, assim, também, por invenção em memória, mais madura ainda, né?
Mas como não dá para ler tudo, a gente talvez volte a ler as meninas, porque é o que você acabou de falar, é o mais traduzido para outras línguas, né? Eu acho que até em, me lembro se é em finlandês ou dinamarquês que foi traduzido. Virou filme, né? Então tá bom, agradeço aí pela presença, senhora Ellen, né, que está bem quietinha, a Márcia falou um pouco algumas coisas hoje. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Adelmo. Gratidão mesmo. Boa noite a todos, tá? Vamos ler. Boa noite, desculpa ter chegado atrasada. Tá bom, Cristian, está ocupado. Domingo estaremos de novo. Beleza. Saquei, foi tudo. Boa noite a todos. Suguei, é. Obrigado, Pedro. Valeu, camarada. Obrigado pela presença. Obrigado, Marcos. Obrigado, Juliana. Boa noite. Terminar a gravação. Valeu, Roberto. Bença, padre. Bença, Padre Alberto Cristóvão, né?